Bom, pessoal, a gente vai voltar a falar de PCR quando a gente estiver lá em aula, mas eu decidi deixar o infarto aqui porque é uma emergência clínica que normalmente a gente já tem um pouco mais de conhecimento, então eu acho que vai ficar mais fácil de eu conseguir transmitir aquilo que eu preciso aqui para vocês, tá bom? Durante o vídeo, eu vou pedir para vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem para a gente discutir em sala de aula, porque na nossa próxima aula presencial eu vou retomar esse assunto porque ele é de extrema importância para nós na enfermagem, tá? Então, todas as vezes que o paciente referir dor torácica, a gente já considera uma emergência clínica. E o nosso objetivo aqui agora, então, é entender o que a gente faz estando dentro do pronto-socorro, na urgência e na emergência, com um paciente que chega referindo dor no peito. A dor no peito, ela nunca vai ser considerada algo irrelevante, porque ela pode determinar algumas doenças que podem levar o paciente à parada cardíaca, e uma delas é ele estar, de fato, em um infarto franco, né? Estar infartando. Então, a gente sempre vai considerar eh, a queixa de um paciente que refere dor torácica. A única coisa que a gente precisa se certificar é que dores no tórax, dores no abdômen, muitas vezes elas não estão bem descritas pelo paciente. E é dever do profissional fazer com que a gente tenha clareza do que o paciente está sentindo, fazendo as exatas perguntas para ele. A gente vai perguntar se a dor é uma sensação de dor ou é apenas um desconforto. A gente vai localizar a dor do paciente na região onde ele está sentindo a dor no peito e a gente vai perguntar para ele se a dor começa na frente do tórax ou atrás do tórax. Então, basicamente localização, se ela está irradiando da frente para trás, de trás para frente, que tipo de dor que é, há quanto tempo essa dor está acontecendo e se essa pessoa estava fazendo alguma coisa para essa dor iniciar, ou ela estava em repouso e simplesmente a dor começou. Essas perguntas aqui de baixo, ó, localização, irradiação, característica, duração e fatores que precedem a dor, são fundamentais para a gente determinar o fluxo de atendimento desse paciente. Então, se um paciente chega no pronto-socorro, na sala de emergência, e fala que ele está com uma dor muito forte no peito, que essa dor irradia para a região do pescoço e do membro superior esquerdo, que ela é em característica de aperto, que ela iniciou tem mais ou menos 20 minutos e que ela iniciou principalmente depois que ele começou a partida de futebol. Se o histórico, por exemplo, for esse, né, se a história que o paciente conta para nós for essa, certamente, na sala de emergência, esse paciente vai ser encaminhado para o fluxo de dor torácica. Como assim, professora? Os atendimentos do pronto-socorro, eles são direcionados para agilizar o processo e não permitir que o paciente perca tempo de atendimento, porque tempo é vida dentro do pronto-socorro. Então, as intervenções que são feitas dentro do pronto-socorro, elas seguem mais ou menos protocolos que vão agilizar o atendimento desse paciente. Então, todas essas características que eu falei para vocês aqui colocam esse nosso paciente no protocolo de dor torácica. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um fluxograma para vocês entenderem mais ou menos em quanto tempo isso tem que acontecer, tá bom? Por quê? O infarto agudo do miocárdio, a gente vai terminar de ver nessa aula e eu vou terminar de explicar em sala de aula para vocês. Ele tem duas intervenções possíveis, e uma dessas intervenções demanda uma sala específica de um exame chamado cateterismo, que provavelmente vocês já ouviram falar. Então, a gente vai enquadrar esse paciente ou no protocolo do cateterismo ou no protocolo de medicação. Por isso que é importante a gente ter essas informações. Então, aqui eu preciso que vocês entendam a relevância que tem quando a enfermagem conversa e faz a triagem desse paciente quando a dor torácica é um dos sintomas principais. E eu estou dizendo isso, gente, porque nos pronto-socorros que eu já tive experiência como professora, ou mesmo que eu já soube dizer, a triagem ela deveria ser feita só por enfermeiros, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que técnicos e auxiliares de enfermagem ocupam
a sala de triagem. E aí a responsabilidade vai ficar em cima de vocês. Por isso que eu preciso ensinar isso aqui para vocês. Então, todas as vezes que chegar um paciente com queixa de dor torácica, o que você tem que perguntar é: aonde dói, para onde irradia, qual é a característica, quanto tempo essa dor está acontecendo e o que fez essa dor iniciar, tá bom? Bom, quando é uma dor, então, dessas características e ela está no tórax, ela pode ser, ó, como vocês estão lendo aqui, de origem cardíaca, de origem arterial coronariana e ela tem a característica de ser difusa no centro, ou, aliás, de ser difusa ou de ser no centro do tórax. Por isso que a localização dessa dor, né, a gente realmente pedir para o paciente colocar a mão aonde dói, vai favorecer o nosso diagnóstico, porque nem sempre ele vai colocar a mão aqui em cima do coração, literalmente do lado esquerdo do peito. Pode ser que ele fale que esteja doendo aqui, na boca do estômago, pode ser que ele fale que esteja doendo do lado direito do corpo dele. Então, não obrigatoriamente, quando é uma dor cardíaca, ela estará exatamente localizada, né, referida, claro, pelo paciente, localizada no meio do tórax. Mas pode ser que sim. Então, o paciente precisa colocar a mão para a gente aonde dói, para que a gente veja e identifique qual é a localização dessa dor. Claro que o paciente não vai saber falar, né? Tá doendo logo abaixo da minha quinta costela intervertebral. Não, vai. O paciente não vai falar isso. Então, a gente pede para o paciente colocar a mão e a gente vai localizar essa dor, tá bom? As dores de tórax, elas normalmente têm uma irradiação. Quando é uma dor cardíaca, essa dor cardíaca, ela irradia. E aí ela vai irradiar para dois locais bem específicos, ó. Ela vai irradiar para a mandíbula, então ela sobe, o paciente fala que ela irradia para o pescoço. Ela também irradia para a barriga, por isso que às vezes é difícil do próprio paciente localizar a dor dele, porque muitas vezes ele não consegue especificar para a gente aonde está o início da dor, né, a origem da dor por conta dessa irradiação, e ela também vai irradiar para, normalmente, o lado esquerdo do braço. Normalmente o braço esquerdo, tá? Mas ela pode irradiar para os membros superiores de uma maneira geral. Em geral, ela vai irradiar para o lado esquerdo. Então, às vezes, para o paciente, fica muito confuso conseguir dizer para a gente aonde dói por conta dessa irradiação. Então, se a gente está lá questionando o paciente em uma condição de emergência, na triagem, perguntando para ele sobre a dor e ele não consegue falar para a gente já tem que ter a ideia de introduzir para o paciente, né, a ideia de radiação. Então, você já vai colocando para o paciente: olha, então quer dizer que a sua dor, como o senhor não está conseguindo localizar, o senhor sente que ela vai para o braço, o senhor sente que ela vai para o pescoço, o senhor sente que ela vai para a barriga? Se ele falar que sim, que está doendo tudo, significa que é uma dor em irradiação, tá bom? E aí a gente também vai perguntar sobre a característica da dor. Dores cardíacas, elas têm essa característica aqui, ó, dor em aperto, em opressão, em pressão ou em queimação. Prestem atenção que é possível observar que todas essas características, aperto, opressão, pressão e queimação, dá a sensação de que o coração está sendo espremido. Então, se você não lembrar de nada disso na hora do questionário da triagem do paciente, pode falar assim com ele: você acha que seu coração está parecendo que o coração está sendo espremido? Essa dor é mais ou menos assim? Parece que essa dor está te apertando. A sensação que os pacientes que estão infartando relatam é justamente essa: parece que tem alguém apertando, é uma dor em aperto, é algo que está comprimindo o meu coração, tá bom? Então, quando tem essas características de aperto, opressão, pressão e queimação, a gente já desconfia de uma dor no coração, porque são mais ou menos essas as características da dor quando o problema é cardíaco, tá? Agora, quando é uma dor torácica, referida como pontada, agulhada, dificilmente a gente associa ela a um infarto do coração. Mas a gente mesmo assim não descarta a possibilidade de ser alguma coisa no coração. Por quê?
A dor, ela é um sinal vital referido. Já que ela é um sinal vital referido, significa que o paciente tem que ter um know-how muito grande de conhecimento para conseguir dizer, né, com efetividade como está a dor dele. Então, às vezes, o paciente não sabe dizer para você o que é uma agulha, o que é uma dor de agulhada, uma dor de pontada, ou o que é uma dor de aperto. Por isso que, mesmo que o paciente diga que é uma dor em agulhada ou em pontada, mesmo assim, a gente sabendo que essas duas características, elas não são tão atribuídas a problemas no coração, a gente não descarta a possibilidade desse paciente estar infartando mesmo assim, tá bom? E aí a gente tem que perguntar o tempo, né? Além da característica, a gente vai perguntar o tempo de dor. Por quê? Se o paciente está sentindo dor no máximo há 20 minutos, provavelmente ele ainda não entrou em um infarto do miocárdio. Ele ainda está tendo sintomas de angina, que é um pré-infarto. Agora, se essa dor já é uma dor antiga, tem pacientes que demoram dias para procurar o serviço de saúde com dor no peito. Se for, então, uma dor acima ali de 20 a 30 minutos, é provável que esse paciente esteja tendo um infarto, tá bom? Então, é importante a gente perguntar o tempo para o paciente que essa dor começou, tá bom? A dor no tórax está dizendo aqui, ó, ela dura de segundos a horas. Então, como eu disse, ela pode durar dias no paciente. E além de durar dias, às vezes o paciente não procura o serviço de saúde porque ela pode ser constante ou intermitente. Então, quando a dor no tórax é constante, certamente o paciente vai procurar o serviço, porque é uma dor que incomoda. Agora, quando ela vai e vem, que a gente chama de dor intermitente, o paciente pode passar dias sem procurar o serviço de saúde, tá bom? Então, só para eu retomar aqui, porque provavelmente vai mudar de assunto, vamos lá, ó. Eu tenho que procurar a localização da dor, se ela irradia ou não. Eu tenho que procurar a característica da dor associada ao tempo em que essa dor está doendo no paciente, tá bom? E aí, a gente vai também nos ater ao fato de saber se essa dor do paciente começou após algum evento especial na vida dele ou diferente na vida dele. Então, se ele estiver sentado aqui na cadeira, como eu estou agora, e começar a dor no peito, significa que o que antecedeu essa minha dor foi o repouso, afinal eu estou sentada. Agora, quando essa dor ela é precedida de alguma atividade física, de alguma emoção muito forte, de algum estresse, logo após a refeição, principalmente se comer uma comida de difícil digestão, é mais uma dessas características, essa é mais uma das características que nos levam a entender que possivelmente sim se trata de um problema nas coronárias desse paciente. Se trata de uma dor do infarto, por exemplo, tá bom? Então, a gente sempre vai perguntar, e normalmente a gente pergunta com essas palavras mesmo. Ah, a dor do senhor, o senhor estava fazendo o quê quando o senhor percebeu a dor? Ah, eu estava jogando bola, então, atividade física. Ah, eu estava almoçando e tive uma dor muito forte. Ah, o senhor estava comendo o quê? Ah, eu estava tomando um chá com bolacha. Bom, não justifica muito, mas a gente assim ainda considera. Ou não, eu estava num rodízio de carne. Então, a gente vai entender que é uma condição provável ou quase de 100% de certeza de ser alguma dor no coração, literalmente, algum problema coronariano, tá bom? E aí a gente então pergunta tudo isso para o paciente para a gente desconfiar aqui que esse paciente vai entrar no nosso fluxo do infarto, tá bom? Então, lá, quais são os sintomas associados à dor no tórax? Além da dor, o paciente vai referir outras coisas, tá? Ele vai dizer que ele está com falta de ar, você vai perceber que ele está sudoreico, pode ter náuseas e vômitos, ele vai estar pálido, ele pode ter palidez, né? Ele pode ter aí palpitações, sensação de palpitação no coração. Então, todas essas características, além da dor torácica, vão pré-estabelecer se esse paciente vai entrar no nosso fluxo de dor torácica, que é assim que se chama o protocolo dentro das unidades de urgência e emergência, para otimizar o atendimento desse paciente e garantir que ele tenha a melhor assistência possível, tá bom?
Presença de tosse, febre, azia ou outros sintomas podem sugerir outras causas para essa dor. Então, são coisas que às vezes fazem com que a gente pense em outro diagnóstico, principalmente diagnósticos relacionados ao pulmão ou ao aparelho digestivo, tá bom? Eita, vou ter que tirar isso aqui que tá doendo a minha orelha, vou segurar na mão. Então vamos lá, de novo, ó. Além da dor, o paciente pode ter outros sintomas e nós sempre vamos nos apegar aos sintomas de sudorese, falta de ar, náuseas, vômitos, palidez e palpitação. Se for tudo isso, provavelmente é um indicativo que o paciente está infartando. Agora, se ele tiver febre, se ele tiver muita azia associada, ou se ele estiver com muita tosse, provavelmente a gente vai continuar colocando ele no fluxo até ter certeza de que não é um infarto, mas provavelmente essa condição está nos dizendo que pode se tratar de um problema no pulmão e não no coração, tá bom? Então, quais seriam as causas de uma dor torácica? Lá, um aneurisma de aorta, um pneumotórax, um derrame pleural, uma embolia pulmonar, uma pneumonia, um refluxo, uma pericardite, que é uma inflamação do coração, um tumor de pulmão ou um tumor de coração, uma esofagite, um espasmo no esôfago, uma hipertensão pulmonar. E aqui eu não coloquei, mas é o que a gente vai estudar. Um infarto também pode ser uma dor no tórax. Então, tudo isso daqui, ó, que vocês estão lendo, podem gerar dor no tórax. Inclusive, o infarto pode gerar dor no tórax. E aí, no diagnóstico, né, na triagem, falou que é dor no tórax, a gente faz todas aquelas perguntas que vocês viram até aqui, para a gente poder levar até o médico e ele entender qual vai ser o diagnóstico, que pode ser qualquer um desses daqui, tá bom? Além disso, ó, tem mais, ó, costocondrite, que é uma inflamação das costelas, né, das cartilagens, lesão nas costelas, lesões musculares, herpes zoster causa dor no tórax, fibromialgia, artrite, mais causas de dor no tórax que não o infarto, tá bom? Mas, como nós vamos entender o fluxo do infarto, tenho aí uma das causas que a gente vai estudar de dor no tórax, que na verdade é a única que a gente vai estudar, que se chama síndrome coronariana aguda. Todas as vezes que vocês lerem essa palavra aqui, a palavra síndrome, ela pressupõe um conjunto de sinais e sintomas que o paciente está tendo, e neste caso, ele está relacionado a uma doença nas coronárias do coração. Então, aqui é um conjunto de sinais e sintomas relacionados a um problema na coronária, tá bom? Por isso que é tão importante a triagem e o que a gente falou até agora. A gente vai ter que perguntar quais são os sinais e sintomas que o paciente está tendo para relacionar ele a esta síndrome coronariana aguda. Então, aqui, dentro da síndrome, nós temos o infarto agudo do miocárdio e a angina. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu chamo de SCA, ou síndrome coronariana aguda, eu estou falando de um conjunto de sinais e sintomas que vão definir um diagnóstico. Então, eu não posso falar simplesmente que o paciente está com síndrome coronariana. Não. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. E aí, dentro do que a gente vai fazer e atender esse paciente, a gente vai determinar se ele está tendo uma angina ou se ele está tendo um IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, a síndrome é o grandão e a gente vai determinar se esta síndrome gerou, né? Se ela é uma angina ou um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas e ela é um grande problema porque ela pode trazer complicações, né, para o coração. Então, quando eu digo aqui a síndrome, significa que a pessoa ou está tendo um infarto ou está tendo uma angina. E se a pessoa está infartando ou está tendo uma angina, ela pode ter complicações, por isso que a gente precisa tratar. A pior complicação de todas eu não coloquei aqui, mas seria a morte, tá? Mas, se eu não tratar, a pessoa pode ter uma disfunção elétrica no coração, uma disfunção mecânica no coração, e aqui é que entra a questão da morte. Ela pode ter complicações com trombo, e aí o trombo vai levar ela a ter um tromboembolismo pulmonar, ela pode ter um AVC,
que é uma complicação muito grave, ou ela pode ter complicações inflamatórias no próprio coração, né, como uma pericardite. Então, tratar a síndrome, ou seja, tratar a angina e o infarto, é de extrema importância, tá bom? Bom, quem são as pessoas que podem ter síndrome coronariana? Normalmente, são pessoas acima de 60 anos, são pessoas com histórico de hipertensão, com histórico de diabetes, com histórico de dislipidemia, tabagismo, história familiar de infarto, principalmente os parentes próximos, mãe, pai, irmãos, obesidade e quem já operou do coração. Então, todas estas pessoas podem ter podem ter não, tem o risco aumentado para ter síndrome coronariana, tá bom? E aqui a gente vai entender, então, a síndrome, as duas possibilidades. Eu falei para vocês que nós temos duas possibilidades de síndrome coronariana. Uma delas chama angina, vai ter um slide bonitinho escrito para vocês, e a outra é o infarto. E para a gente entender se é uma angina ou se é um infarto, vou voltar lá atrás na triagem. A gente vai fazer todas aquelas perguntas e coletar as informações. De lá, a gente já consegue saber se é uma síndrome, certo? A gente já consegue ter ideia se é uma síndrome coronariana. E aí, entendendo que pode ser uma síndrome coronariana, a gente vai mandar esse paciente no fluxo para fazer o eletrocardiograma. E é o eletrocardiograma quem vai dizer se de fato esse paciente está tendo uma angina ou um infarto e ele precisa seguir no fluxo do atendimento, tá? Então, eu sempre vou ficar fazendo essa volta com vocês lá para a triagem, para que a gente não perca esse momento de triar esse paciente na emergência, né? Então, ele chegou na emergência, ele colocou toda a história pra gente, a gente já triou ele e colocou ele no fluxo de síndrome coronariana, afinal, ele apresentou todas as características de síndrome. E aí, para confirmar que é um problema no coração, e não qualquer um outro daqueles problemas que vocês viram, a gente vai realizar o eletrocardiograma, tá bom? Eu não tenho aqui um eletrocardiograma normal, todos esses eletrocardiogramas aqui, eles estão alterados, e todas essas alterações que vocês estão vendo aí, eu vou mostrar com a setinha também, são alterações cardíacas que pressupõem um infarto ou uma angina, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que reparar aqui, é que na onde está o meu cursor, tá vendo que é uma linha reta, ó? É uma linha reta, é uma linha reta, é uma linha reta. E quando a gente pega um exame de eletrocardiograma mesmo, aquela folha quadriculada, a gente repara que tem linhas horizontais que são retas, tá? Essas linhas horizontais retas, elas estão ali de propósito. Por quê? O traçado do eletrocardiograma, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele tem sempre a origem na linha reta. E aí eu falei uma bobagem, tá, gente? Porque eu tô vendo que esse daqui é um eletrocardiograma normal, sim. São esses daqui que não são. Então, vamos lá, de novo, ó. Eu tenho um eletrocardiograma normal aqui. Eu tenho a linha reta, 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 reta. Lá naquele quadriculado do eletrocardiograma, que é o papel, né, do exame do eletrocardiograma, a gente vai ter a linha reta dos quadradinhos. E aí, vocês reparam aqui onde eu tô passando a setinha, ó, que todas as linhas elas têm origem sempre na linha reta. Por mais que ela venha para baixo, depois suba, depois volte, quando ela completa uma batida, a origem dela e o término dela sempre voltam na linha reta. Então, ó, aqui tracem essa linha reta e aí a hora que vocês verem as alterações, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ó, eu tenho aqui a onda P, ela inicia aqui, faz a curvinha dela, que é a batida, e ela termina na linha reta. A onda P, ela é responsável pelo átrio. Então, a onda P é quando o átrio contrai, o átrio do coração contrai e manda o sangue para o ventrículo. Aí o sangue vai chegar lá no ventrículo. O que representa o ventrículo é esse segmento todinho aqui, ó, que a gente vai chamar de Q, é onde está a setinha, tá vendo? Tem a origem na linha. R, que é essa outra pontinha, que ela, ó, saiu daqui, veio aqui. E o S que subiu, 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 ficou até aqui. E aí ele desce e termina na linha. Então, Q, R, S
são as letras que representam o batimento do ventrículo. Para ficar fácil de vocês entenderem e nunca mais esquecer, pensa no tamanho do músculo. Quando a gente divide átrio e ventrículo, vou tentar deixar esse troço aqui, acho que fica assim para eu falar. Quando a gente representa átrio e ventrículo, né, o coração ele bate assim, ó. Quando os átrios batem, os ventrículos relaxam e vice-versa, tá? Quando a gente olha o desenho de um coração, até mesmo quando a gente faz, né, o desenho de um coração, peraí que eu vou pegar um papel aqui e vou fazer para explicar o que eu quero falar. Quando a gente desenha um coração, então, ó, quando a gente desenha um coração, a gente sempre representa os átrios de um tamanho menor do que os ventrículos. Então, aqui, olha como o meu átrio ficou pequenininho em relação ao meu ventrículo. Não é à toa que a pressão diastólica é a pressão que representa os átrios e a pressão sistólica é a pressão que representa os ventrículos. Isso por conta do tamanho do músculo, tá? Ele tem maior tamanho e ele tem, consequentemente, muito mais força. Dada essa informação, dá para vocês entenderem aqui por que o átrio tem uma onda tão pequenininha, que é a onda P, e o ventrículo tem esta onda gigantesca aqui, ó, que pega até 3 letras, Q, R, S. Então, essas 3 letras, que não estão escritas aqui, mas acreditem no que a Pro está falando, é Q, R e S, são esse grande conjunto aqui, ó, desse desenho que eu estou circulando, ele é o batimento, a batida, a contração do ventrículo, porque é um músculo maior. Então, para vocês nunca mais errarem, a onda pequenininha, a onda P, ela é uma onda pequena porque é o átrio quem está batendo, e o QRS, que é um complexo grandão, ele é grandão, ele é maior, porque quem está batendo é o ventrículo, que é um músculo maior, tudo bem? E aí a gente viu que ele origina assim aqui de novo, né? Ele termina ele para originar a próxima onda aqui na linha, ó. Pode ver que é uma linha reta, e aí ele inicia o T, que é essa última onda aqui. Essa onda T é o tempo que o átrio tem para relaxar. Então, enquanto o ventrículo está contraído, o átrio ainda não contraiu direito. E aí, o tempo que ele tem para relaxar é a onda T. Repare que a onda T, ela também é menor do que o QRS. Por quê? Porque ela representa também o átrio. Então, de novo, para ficar gravado na mente de vocês, a onda P representa a contração do átrio, o QRS, que é esse complexo todo, representa a contração do ventrículo e a onda T representa o relaxamento do átrio. Na verdade, na literatura, se vocês forem procurar em livros, vai chamar de repolarização atrial, tá bom? Polarização e repolarização. Mas o relaxamento quer dizer a mesma coisa e talvez fique mais fácil para vocês gravarem, tá? Bom, então, esse é um ECG normal, e aí vocês vão ver que todos os ECGs alterados para uma síndrome coronariana não terão as ondas originárias na linha. E esse é o grande problema, é por isso que é tão fácil de entender. Então, aqui, ó, eu vou fazer esse ECG com depressão de ST. Vamos lá. Eu tenho aqui a onda P, começa na linha, termina na linha. Então, eu vejo que o problema não é no átrio. Agora eu vou para o complexo. Olha o complexo QRS. Ele começa na linha, desce, então é QRS. E aí, quando eu desço S, reparem que aqui, ó, ele está abaixo da linha. Tá vendo que a origem dele desceu aqui para baixo? Já que a origem desceu aqui para baixo, eu tenho um problema coronariano acontecendo aí. A gente chama de depressão do sistema ST. Por quê? Porque essa aqui é a onda T e a onda S e essa aqui é a onda T. Então, a sequência de S para T está abaixo da linha de origem. Olha esse outro exemplo aqui.
Onda P, vamos lá, iniciou, fez o átrio, contraiu, terminou, ok, vamos começar o ventrículo. Q, R, S, o S terminou, muito acima da linha, conseguem reparar? A linha imaginária que a Bru está fazendo aqui, ó. Como ele iniciou muito acima da linha, a gente vai chamar elevação de ST. E essa elevação de ST, gente, ela tem outro nome na urgência e emergência, tá? É mais comum que vocês ouçam falar por aí, supra. Ai, foi um infarto com elevação, supra de ST. É o segmento S que não termina na linha e já levanta a onda T. Tudo bem? E aí, a última probabilidade, né, a última possibilidade de um desenho mal formado no ECG por um infarto é essa daqui, ó. Nós temos onda P normal, ó, origem da onda P, término da onda P. Vamos começar o complexo. Q, R, S, o S termina na linha, porém o T, ao invés de ir para cima, ele veio para baixo. Então, também é um indicativo de um problema coronariano. Tudo bem? Deu para entender aqui? Então, esse é o único que tem até tem, né, a origem nas linhas certinhas, na horizontal, porém a onda T está invertida. Então, aqui está até dizendo, ó, inversão de onda T. Bom, falei tudo isso e vou voltar lá no começo para vocês não se perderem. Então, a gente triou nosso paciente, fez todo o histórico dele, entendeu como é a dor, onde ela está, para onde ela irradia, há quanto tempo ela está, entendemos se ela teve origem em alguma condição especial e determinamos que esse paciente provavelmente está com um problema no coração. Aí a gente manda ele para o eletrocardiograma. Se der qualquer um desses 3 desenhos, depressão de ST, supra de ST ou inversão de T, a gente bate o martelo que esse paciente está com infarto. E aí aqui tem o fluxo, ó. Síndrome coronariana aguda, ela vai ser ou com supra ou sem supra, aliás, desculpa, ou sem supra ou com supra. O que é o sem supra? Sem supra é isso aqui, ó. Sem supra é isso aqui, é com depressão. Então, se não tá para cima, está para baixo. Como assim, pro, supra e baixo? Supra, ó, elevação de ST. Sem supra, depressão. Sem supra é para baixo, né? Depressão de ST. Então, se for este desenho ou se for este desenho, o caminho vai ser diferente. Qual é o caminho? Bom, se for então sem supra, ou seja, quando a linha do supra está para baixo, a gente vai desconfiar de angina. A gente vai desconfiar de uma angina instável ou de um IAM sem supra, que é o que o nome diz mesmo. Agora, se for uma síndrome coronariana com supra é essa aqui, ó. Com supra é com elevação. Com supra é com elevação. Se for este caso, a gente já dá imediatamente o diagnóstico de IAM com supra. E aqui tá vermelho, gente, porque é a condição mais grave da dor torácica, do IAM. Um diagnóstico de síndrome coronariana com supra, ou seja, infarto com supra, significa que esse paciente corre sério risco de vida. Bom, e o que é isso tudo, gente? Olhando internamente, significa que o que está acontecendo lá dentro, com esse supra ou esse não supra, é o entupimento das artérias coronarianas. O entupimento das artérias coronarianas originalmente acontece pelo acúmulo de gordura na parede das artérias. Então, aqui, ó, começou a acumular um pouquinho, aqui acumulou um pouco mais, aqui mais ainda, aqui mais ainda, aqui mais ainda. Só que tanto acúmulo de gordura, né, pelo estilo de vida e alimentação da pessoa, né, durante o longo período de vida dela, esse acúmulo de gordura aqui gera um processo inflamatório nessa veia, nessa artéria, né, nessa parede da artéria, nessa parede íntima da artéria. E aí, essa inflamação gera para o corpo um coágulo. Tá vendo que aqui tá ficando uma bola vermelha, ó? Todo o processo inflamatório no nosso corpo forma coágulo. E aí, o que vai fazer o entupimento total, como vocês estão vendo nessa última imagem aqui, é um grande coágulo. Ó. Então, eu tenho metade de parede entupida,
com gordura. E a outra metade, pela inflamação que essa gordura provocou, formou-se um grande coágulo e fez o entupimento. Quando o entupimento é total, gente, aqui eu tenho um outro desenho para mostrar para vocês, ó, então é gordura, gordura é o amarelo, estreitou a luz do vaso e aqui, ó, todas essas plaquetas, elas vão se agregar e formar um coágulo que vão interromper esse pequeno fluxo que tinha aqui. Quando o entupimento é parcial, passa um pouco de sangue, a gente chama de angina. Quando o entupimento é total, é completo, a gente chama de supra com ST. Por isso é tão perigoso, por isso que eu falei nessa imagem aqui para vocês, que é tão perigoso um infarto com supra. Um infarto com supra significa que as artérias foram entupidas absolutamente total. Quando é uma angina, ou um infarto sem supra, né? Quando é uma angina, significa que o entupimento foi parcial, tá bom? O entupimento dessa artéria foi parcial. E aí, bom, então agora a gente já tem, né? Desde a triagem a história do paciente, já mandamos ele para o eletrocardiograma. O eletrocardiograma confirmou que é uma síndrome, pode ser uma angina ou pode ser um infarto. Aí a gente vai colocar esse paciente no fluxo para pedir alguns exames específicos. Esses dois exames que vocês vão ver aqui, eles são marcadores da contração muscular do corpo. Não são marcadores, esse daqui não é um marcador específico do coração. Ele é uma proteína muscular, ou seja, todos os músculos do corpo têm esse marcador. Porém, esse marcador, quando está muito alto no sangue, é um indicativo de que provavelmente o coração está sofrendo. Então, é claro que se eu, por exemplo, acabei de fazer academia e for colher um exame de troponina, eu preciso que vocês gravem esse nome aqui, ó, troponina. Ai, Pro, mas e esses outros? Troponina tipo 1, troponina T, tropomiosina, actina e troponina C? Não precisa. Vocês vão gravar troponina, que é o nome do exame, tá bom? Se eu fiz academia agora, malhei, pesado, e colher um exame de troponina, certamente ele ficará muito alto. Por quê? Porque a troponina é um indicativo de contração muscular. Então, Pro, como é que eu vou diagnosticar o paciente a partir de um exame desse? Porque nós estamos trazendo esse paciente dentro de um fluxo desde lá de trás. Eu, por exemplo, acabei de fazer academia, mas eu estou referindo dor no peito? Não. Eu disse que eu fiz um eletrocardiograma e ele deu alterado? Não. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que colher um exame de marcador de lesão muscular isoladamente não determina infarto, mas quando ele vem associado a sinais e sintomas e ao exame de eletrocardiograma, ele é um indicativo de infarto. Tudo bem? Bom, então, esses marcadores, quando o paciente chega lá no pronto-socorro, a gente vai fazer a triagem, o eletrocardiograma e fazer a coleta de troponina. Só que ele não é o único marcador. Existe um segundo marcador, e aí esse sim, tá escrito aqui, ó. Ele é específico do músculo cardíaco. Tudo bem? Ele é específico do músculo cardíaco. Aí você deve estar se perguntando, mas Pro, por que então não colhe ele ao invés da troponina? Porque ele tem uma especificidade diferente. Ele só vai aparecer no exame de sangue se o paciente estiver referindo dor há mais de 6 horas. Então, deixa eu voltar para você não se perder. O paciente chegou no pronto-socorro, falou para mim que tem 20 minutos que ele tá com dor em aperto no peito. Falta de ar e sudorese. Fez o eletrocardiograma, deu infra de ST ou IAM sem supra, tá? Deu uma angina. E ele tá com dor há 20 minutos. Se ele tá com dor há 20 minutos, eu não vou coletar CKMB, que é esse aqui, ó. Por quê? Porque o CKMB só vai aparecer alterado dali 4 ou 6 horas do início da dor. Por isso que a gente colhe, então, logo de cara, dependendo da história do paciente, a troponina. Tudo bem? Então,
Então, eu vou só mais uma vez, tá? O paciente chegou no pronto-socorro falando para mim que foi jogar bola, tem 20 minutos e começou a ter dor no peito. Classifiquei toda a dor dele, determinei que ele estava dentro do fluxo de uma emergência coronariana, levei ele para fazer o eletrocardiograma, deu IAM sem supra, né, que é o de infra lá, quando inverte. Deu um IAM de infra e ele disse para mim que só faz 20 minutos que ele está com dor. Qual dos dois exames de sangue eu vou coletar? Troponina ou CKMB? Nesse caso de 20 minutos, eu tenho que coletar a troponina, porque o CKMB vai dar alterado, só que vai demorar pelo menos 4 a 6 horas depois do início da dor. Então, nesse caso desse nosso jogador de futebol aí, que está há 20 minutos tendo dor, eu só coleto troponina, que é esse daqui que eu pedi para vocês gravarem esses nomes, ó. Troponina é esse que a gente vai coletar. Agora, deixa eu colocar uma outra história de outro paciente. Vamos pensar numa avó que está com dor há 2 dias. Ela está com dor de infarto há 2 dias. Presta atenção nisso, 2 dias. É uma dor intermitente, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí hoje o filho dela resolveu trazer ela pra gente. É uma dor em aperto, é uma dor que traz angústia, ela está com sudorese quando a dor vem, ela está se sentindo muito mal. Aí foi feito um eletrocardiograma. No eletrocardiograma deu inversão da onda T. Significa que ela está tendo um infarto, certo? Só que ela teve esse infarto, aliás, ela teve o início dos sintomas há 2 dias. Então, lá no pronto-socorro, a gente vai triar, fazer o eletrocardiograma e agora sim faz todo sentido coletar qual exame de sangue? O CKMB. Por quê? Porque já faz mais de 4 horas que os sintomas iniciaram. Tudo bem? Ela tem, uma sensibilidade diagnóstica depois de 12 horas. Então, no caso dessa nossa avó, que já faz aí quase 2 dias, né, que ela tá tendo essa dor em intermitência e essa dor não para, vai e vem, vai e vem, vai e vem, isso é muito bom, vai diagnosticar para nós a síndrome. Então, eu coloquei aqui, coloquei esse resumo de fluxo pra gente desenhar tudo o que eu falei até aqui. Então, o paciente chegou aqui no pronto-socorro, a gente vai desconfiar pela dor e pelo histórico dele de que ele está com síndrome e vai mandar ele para os exames complementares. O primeiro que faz é o eletrocardiograma e o outro de sangue é a troponina, porque depende então aí do tempo de dor. Se a troponina vier negativa, lembra que o eletrocardiograma deu uma das 3 alterações que a gente viu até agora, tá? Então o eletrocardiograma está alterado. Se a troponina não estiver alterada, eu considero que é uma angina instável. Agora, se a troponina der positiva e o eletrocardiograma não for com supra, lembra que eu falei que era um infarto mais grave? Se não for esse do infarto mais grave, eu vou chamar de angina sem supra. Agora, se a troponina der positiva e o eletrocardiograma for com supra, eu vou chamar de angina ou IAM com supra de ST, que são as 2 piores condições, né? Os 2 piores exames que a gente pode ter, assim, no sentido de ser ruim, tá bom? Repara que aqui ele chama de angina, aqui ele chama de angina, aqui ele chama de angina, mas eu poderia chamar de IAM, 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 tá bom? Bem, aqui eu deixei, então, o que a gente vai fazer com esse paciente depois do diagnóstico. E, na verdade, no fluxo inteiro. Esse quadro aqui eu quero que vocês gravem. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer no final da aula um estudo de caso e vão pré-estabelecer exatamente o que vai acontecer com esse paciente do estudo de caso, de acordo com esse fluxograma aqui. Então, vamos lá. O paciente chegou referindo dor no peito, a gente tem que triar e fazer o eletrocardiograma em menos de 10 minutos. Então, em 10 minutos, esse paciente tem que ter passado pela triagem, pelo eletrocardiograma e ter feito o retorno com o médico para o médico analisar esse eletrocardiograma. Porque não adianta nada eu ter um eletrocardiograma se ninguém sabe olhar, se o médico não der o diagnóstico. Tudo bem?
o diagnóstico for infarto agudo do miocárdio, esse paciente tem que subir para a hemodinâmica, que é um setor onde ele vai fazer o cateterismo. Lembra que eu falei isso lá atrás? Eu falei que eu ia retomar? Então, ele tem que subir para a hemodinâmica para fazer o cateterismo. E aí, gente, ele tem desses 10 minutos, contando esses 10 minutos, né, contando ele só tem mais 80, porque daí vai dar 90 no total. Ele tem 90 minutos para ter tratado o problema. O que é isso? Ter resolvido com o cateterismo. Pronto. Então, vamos fazer mais ou menos uma ideia de horário aqui. Ó. Ele chegou 1h da tarde. 1h10, o eletrocardiograma está feito, o médico já deu o diagnóstico. O diagnóstico dele é infarto agudo do miocárdio. Bom, 1h10 ele tem um diagnóstico. Ele tem no máximo até 2h30 da tarde, ou seja, 90 minutos depois do horário que ele entrou, para ter o problema dele solucionado. Então, ele tem que ter feito o cateterismo e tem que ter feito a angioplastia, se for o caso, tá bom? Esse é o primeiro caso. Agora, se for um caso de não precisar de hemodinâmica, a segunda possibilidade desse paciente de tratamento é ele tomar um remédio anticoagulante. Então, ou ele vai para hemodinâmica e ele tem até 1h30 para ir, ou ele toma um remédio anticoagulante. Se for o caso de tomar o anticoagulante, vai acontecer da mesma maneira. Ó. Ele vai ter que fazer o eletrocardiograma em menos de 10 minutos e em menos de 30 minutos da hora que ele chegou, ele tem que ter tomado o fibrinolítico e o anticoagulante para resolver o problema. E tá vendo que aqui, inclusive, o ideal é que ele tome no mesmo tempo do eletrocardiograma. Então, a ação aqui tem que ser rápida. Então, vamos lá. O paciente chegou 1h, 1h10. Se o tratamento para ele for remédio e não hemodinâmica, então eu tenho duas possibilidades, ou hemodinâmica ou remédio. Se o tratamento for remédio, em 10 minutos ele tem que ter feito o eletrocardiograma, tem que ter tido o diagnóstico e tem já que ter tomado o remédio, podendo se estender até aí no máximo 30 minutos. Ou seja, ele chegou 1h, 1h30 da tarde, o problema dele está resolvido com o remédio. E aí sim, ele tem mais 90 minutos, né, somando aqui, ou seja, desde a hora que ele entrou até 120 minutos depois, que ser transferido para um serviço onde tenha hemodinâmica e tenha avaliação de UTI contínua. Por quê? Porque esse paciente pode ser que tenha que passar ainda por uma intervenção de hemodinâmica após 90 minutos dele ter chegado. Então, eu vou de novo para não ficar confuso, tá? Ele chegou 1h da tarde, 1h30, ele já tinha tomado o remédio fibrinolítico, né, que é o anticoagulante aí. 2h30 da tarde, ele vai ser reavaliado. Se ele coletar os exames e fizer o eletrocardiograma e ainda der alteração, 3h30, ele vai ter que pensar se foi bom ou não ele ter feito o anticoagulante, e aqui a gente pode pensar em encaminhar esse paciente para a hemodinâmica no dia seguinte. Então, a gente tem que ter estas horas na cabeça para que a gente determine qual vai ser o atendimento do paciente. Tudo bem? Bom, então a angina é a dor no tórax. Eu disse para vocês que tem angina que é instável e tem angina que é estável. Angina instável é uma angina que a gente não chama de angina, a gente chama de infarto. Então, é aquele IAM com supra, gravíssimo. Já a angina estável é aquela dorzinha que vai e volta e passa e só durou 15 minutos. Depois a pessoa não teve mais. Agora, se a pessoa está tendo ela o tempo inteiro de forma intermitente, eu já considero ela uma angina ins, tá? Agora, se foi só uma dorzinha isolada de 30, 15, né? De 15 a 30 minutinhos aqui, como vocês estão vendo, e ela passou no período de 2 meses, não mudou, é uma dorzinha que às vezes vai, às vezes vem, mas dura 15 minutinhos só. Ah, tranquilo, não tô sentindo mais nada. A pessoa até esquece que teve a dorzinha, eu vou chamar de angina estável. Agora, se é uma dor que a pessoa tem e ela é constante,
Aí eu chamo, mesmo no repouso, tá vendo aqui, ó? Mesmo no repouso, dói, a gente vai chamar de IAM ou angina instável. Tudo bem? Então, ó, característica da angina instável: desconforto ou a dor não passa, surge de forma súbita e trata-se de uma condição perigosa porque ela antecede o infarto. Na verdade, ela é o infarto, tá bom? Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês, né? 2 coluninhas para vocês verem como é que trata uma, como é que trata a outra, com todas as medicações. Eu vou discutir isso mais em sala com vocês. E isso aqui também eu vou discutir em sala com vocês, que é o stent. Eu prefiro trabalhar com vocês em sala para a gente ter uma melhor compreensão. Tá bom? Eu vou falar da cirurgia, que é essa daqui, que é a ponte safena, e vou falar da angioplastia em sala de aula. Eu vou deixar então um estudo de caso, pessoal, para vocês resolverem. E aí, como é que funciona para mim? Eu vou deixar aberto para vocês terem o final de semana inteiro para resolver, mas o que eu quero é, vocês vão copiar esse estudo de caso numa folha de caderno e vão responder nessa folha de caderno para me entregar na nossa próxima aula. Então, vocês não vão entregar nada aqui na plataforma. A presença de vocês na aula de hoje será computada com o papel que vocês vão me entregar na próxima aula nossa pessoalmente lá, que é a resolução desse estudo de caso. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bons estudos!